Olá, queridos alunos do 7º ano, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de toda a nossa aula, que é de número 31. Vamos verificar o nosso objeto de conhecimento, que é a desigualdade social e o trabalho, com um detalhamento potencial turístico brasileiro, econômico e sustentável e ainda seus impactos socioambientais. Então, nesse momento, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então olha só, o Brasil é um país de tamanho continental, já sabemos disso, mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de extensão, tem uma costa enorme, é um dos países com a maior costa marítima, né? O nosso litoral, um dos maiores também do mundo. Tudo isso faz com que o Brasil seja rico em belezas naturais. Podem ser praias, podem ser serras, as chapadas, o nosso Pantanal, a nossa floresta amazônica também. No entanto, apesar de todo esse potencial, nem todo ele ainda consegue ser trabalhado, ser colocado como realmente um ponto turístico que ali pode receber turista. Então a gente vai verificar quais são então alguns desses potenciais turísticos e também como o Brasil pode ali de repente melhorar a sua infraestrutura, ou quem sabe você pode aí verificar também no seu local um ponto turístico ou algo que chamaria atenção para poder desenvolver justamente essa atividade. Mas primeiro vamos falar do nosso potencial turístico como país. Então a gente verifica que o Brasil vai ter sim esse enorme potencial turístico, primeiro pela diversidade cultural. Então a gente já sabe que o nosso país, ele é formado por uma diversidade de povos, indígenas, europeus, asiáticos, os afrodescendentes, todos eles vão compor a nossa população e todos eles têm as suas principais características culturais. Então, a gente tem festas religiosas, a gente tem festas culturais, que é algo que acontece basicamente somente no seu município. E isso acaba atraindo diversos turistas para o seu local devido a essa diversidade cultural. Nossas belezas naturais, como já falamos, a floresta amazônica, o Pantanal, as cataratas do Iguaçu, a Chapada dos Guimarães. Então a gente tem ali as nossas praias que vão desde do Amapá com o Pará até o Rio Grande do Sul. Então nós temos diversas belezas naturais, desde praias até serras e chapadas. E, no entanto, esse potencial ele não é explorado completamente. Pode ser devido à falta de políticas públicas, pode ser falta do empreendedorismo, pode ser falta devido a diversas características, mas que nós como país temos esse potencial, sim, ele existe e nós podemos explorar de alguma forma. Quanto à atividade turística, o Brasil ele vai ocupar apenas 1% do fluxo mundial. No entanto, a gente verifica que isso vem mudando. Isso porque de 1995 até 2000 houve um aumento significativo dos turistas no nosso país. Só que o que acontece? A gente viveu aquele período da pandemia, na qual a gente ficou em quarentena. Então, a atividade turística acabou diminuindo significativamente, porque ficamos isolados em nossas residências para que o vírus não se espalhasse. E o que acontece? Então, até 2019, começo de 2020, o Brasil ele estava ali despontando na sua atividade turística e acabou que teve então esse freio justamente no período da Covid que aconteceu. E isso fez com que houvesse essa diminuição. Só que agora a gente já vive um novo cenário. O Brasil, assim como outros países, já saíram dessa pandemia e estão renovando as suas atividades turísticas. Nós já verificamos que a atividade turística começou novamente a absorver a população para o emprego nessa atividade. O turismo ainda não faz parte das maiores atividades econômicas do Brasil, justamente pela falta de infraestrutura quanto a essa atividade. Por exemplo, não significa nem 10% do nosso PIB.
Se a gente for pegar em 2019, antes da pandemia, representava apenas 3,3% do nosso PIB, enquanto a média mundial na época, cada país, ali entre os mais turísticos, a gente tinha uma média de 10% do PIB sendo responsável à atividade turística. Então, o Brasil, com esse potencial enorme de belezas naturais, não consegue ainda acompanhar a expectativa mundial. Vamos torcer, então, para o nosso desenvolvimento dentro desse ramo. O que o turismo pode, então, trazer de benefícios para uma comunidade, para um município, para um país em geral? A gente vai verificar que o turismo ele vai se basear em 4 principais potenciais. Ele tem seu potencial econômico, porque ele gera receita. O que é isso? A pessoa, o turista, vai até determinado local e vai ali gastar seu dinheiro, seja com hospedagem, seja comprando alimentos, seja comprando artesanato, seja na alimentação, seja comprando excursão, ele vai gastar dinheiro, certo? Então ele vai gerar receita para aquele local. O turismo tem o potencial social, porque gera grande número de postos de trabalho, seja direto, seja indireto. Como assim? Direto, lá no hotel, ele vai ter que ter a camareira, vai ter que ter o cozinheiro, vai ter que ter o recepcionista, e indireto, aquele que vai estar lá na rua vendendo artesanato, que vai estar vendendo água. Então, esse lado social do turismo também vai acontecer, porque ele vai estar gerando trabalho. Ele é cultural, porque ele vai preservar a identidade do lugar, como monumentos históricos. O que é importante dizer? As cidades, em geral, elas têm pelo menos um atrativo. E esse atrativo pode ser uma igreja, na qual se desenvolva uma festividade religiosa. Então, acaba, como a gente pode citar, a cidade de Aparecida. Então, a cidade de Aparecida ela tem um fluxo constante de peregrinos para essa cidade. No entanto, no período de outubro, ela acaba sendo mais intenso, é cultural, é um turismo religioso para aquele local. Então, aí também é o cultural. E por último, a gente verifica a última característica que vai ser o ambiental. Olha lá, alia a renda à preservação. Um exemplo disso é o ecoturismo, que só existe com a preservação do meio ambiente. Então, o turismo ele tem 4 potenciais: econômico, social, cultural e o ambiental. Certinho? E a gente vai continuar, vai verificar agora o que seria então esse ecoturismo. Que o ecoturismo ele pode ser um dos grandes atrativos para o nosso país devido à quantidade de belezas naturais que aqui nós possuímos. Então, o ecoturismo ou turismo ecológico é o segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural, né, as belezas naturais, pode ser uma gruta, uma cachoeira, o trecho de um rio, alguma espécie de árvore que só acontece naquela região, os lagos de Vitória Régia que a gente tem, cultural, né? É justamente essa manifestação que a gente tem, seja de música, no Nordeste a gente tem o cordel, a gente também tem muitos, o Nordeste é visto muito como a região que tem diversos humoristas, então tudo isso vem do lado cultural, ele vai incentivando também a conservação e a busca pela formação da consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente. Então, ele vai ser um segmento turístico importante ao fazer contribuições significativas para o bem-estar ambiental, social, cultural e econômico dos destinos e das comunidades locais ao redor do mundo. Através deles são oferecidos incentivos econômicos e eficazes para a conservação e valorização da diversidade biológica e cultural também. Lembrando que no turismo, essa segunda visita, a terceira visita, só pode haver um ciclo de atividades turísticas se aquele monumento, se aquela festividade, se aquele local se manter preservado. Certo? Seguindo, a gente verifica que vai ser a ferramenta eficaz para capacitar as comunidades locais ao redor do mundo, alcançando um desenvolvimento sustentável. Então, o ecoturismo tem incentivado a aplicação de práticas sustentáveis aos demais segmentos da indústria do turismo. Então, o ecoturismo vai ser
esse destaque à natureza que a gente vai ter, mas de forma sustentável. Então, ali, como ir a determinado local sabendo preservar, não como poluindo, não destruindo, não pinchando aquele local. Então, quanto mais conservado for aquele local, quanto mais as políticas de conservação forem colocadas em práticas para a conservação daquele local, para a preservação daquele local, será melhor para continuar a visitação. Por exemplo, se tivermos um parque onde pinturas rupestres estão na caverna, se aquela caverna for feita de muitas visitações e forem tiradas muitas fotos com flash, o flash ele faz com que aumente a degradação da parede das cavernas. Então, pode haver foto, mas vai lá colocar, tirar foto sem flash, porque justamente para preservar, ter um número certo de visitantes para não fazer com que haja alguma degradação daquele local. Então, colocar políticas sustentáveis. Como, então, desenvolver essa atividade turística, fazendo com que aquela comunidade consiga gerar receita, mas mantendo o local preservado, mantendo também a sua cultura preservada. Algumas das atividades que podem ser realizadas dentro do ecoturismo vão ser a observação da fauna, então ali uma espécie de animal que só existe naquele determinado habitat, observação da flora, então justamente praticamente como se fosse uma única vegetação que acontece em lugares muito específicos. Observação das formações geológicas, visitas em cavernas, que é como a gente verifica na imagem. Então, as pessoas têm curiosidade de ver como é que é uma caverna, como é que é a vida animal e a flora que existe dentro daquela caverna. A gente pode ter observação astronômica, então determinados lugares é melhor para observação das estrelas, observar o eclipse, e ainda mergulho livre, caminhadas, trilhas e safaris também fotográficos. Então, tudo isso está dentro do chamado ecoturismo ou turismo ecológico, ou seja, voltado para a sustentabilidade, gerar dinheiro, no entanto, manter a preservação e conservar aquele meio ambiente, aquele local que está sendo explorado. Qual é o potencial turístico, então, de acordo com o IBGE? Então, temos a capacidade de gerar muitos empregos diretos e indiretos, certo? Beneficiando a economia brasileira e empregando um grande contingente de mão de obra, que é justamente um daqueles 4 potenciais que a gente já verificou. Contudo, é necessário que sejam feitos investimentos pesados, como construir mais aeroportos e investimentos em comunicação, e também nas áreas de lazer. As estradas do nosso país precisam ser modernizadas e os patrimônios históricos conservados. Então, olha só, falando um pouquinho de aeroportos, nós já verificamos que o nosso país ele vai ter diversos aeroportos, mas se a gente for voltar para o nosso estado do Amazonas, a gente sabe que é muito reduzido o nosso número de aeroportos e que é muito mais em conta, então, viajar pelas nossas estradas, as poucas estradas que temos, ou pelos nossos rios. E quando a gente pensa, então, em comprar uma passagem aérea, a gente acaba também pagando um valor muito elevado quanto às passagens aéreas. Então, isso vai em conta a um momento de turismo que você deseja realizar. Então, se você é uma família de 2, é um determinado valor, mas se a sua família já tem 4, 5 pessoas, o valor em passagem aérea vai ser muito importante para você definir o local do seu lazer, aonde você vai praticar o turismo. Então, e aquele local onde vai receber esse turista, então aquela história que a gente já verificou, o emprego que ela acaba gerando, tanto direto, que é aqueles que vão ter a sua carteira assinada, quanto os indiretos, que são os vendedores autônomos, né, os ambulantes. Então, o vendedor de água, de algum artesanato, o de picolé, também que estão ali disponíveis para tirar foto. Lá no Nordeste existe uma profissão que se chama o drone humano. Eu nunca tinha ouvido falar, mas lá no Nordeste eu descobri. São pessoas que ficam lá em cima dos coqueiros e lá de cima ficam tirando fotos das pessoas lá embaixo. Então, isso é um emprego indireto, porque ele está ali gerando economia para aquele local, você paga para aquelas pessoas tirarem a foto e aquela pessoa está garantindo o seu sustento. Então, faz parte da atividade turística também. Aqui comigo vocês estão observando agora o mapa do Brasil. Aqui é o site Mapa do Turismo do Brasil e a gente consegue verificar algumas informações sobre regiões turísticas. Então, aqui no nosso país, por exemplo, nós podemos verificar a região norte, quantas então regiões turísticas nós temos.
Então, a gente vai verificar aqui, rapidinho, olha só. Todos esses pontos coloridos que surgiram agora são uma região turística. Então, na região norte, existem 43 que já são exploradas. E nós sabemos pela diversidade desses 7 estados que podem ter muito mais. E são dessas 43 regiões, são 127 municípios que conseguem explorar essa atividade. Vamos verificar mais especificamente do nosso estado? Então, aqui o estado do Amazonas agora para vocês. Então, nós temos no estado do Amazonas, nós vamos verificar, então, 7 regiões turísticas, nas quais vão envolver 26 municípios. Então, aqui, por exemplo, o Polo Médio Solimões, no Coari, que é considerado categoria C. A gente vai verificar nesse mapa de categoria A a E, sendo que quanto mais infraestrutura, hospedagem, alimentação, essa culinária, serviços oferecidos em relação ao turístico, maior vai ser a letra. Então, letra A. Quanto menor é a oferta de serviços quanto ao turismo, a letra acaba ficando mais próxima de E. No caso aí, Coari acaba recebendo categoria C. A gente pode verificar aqui, ó, o Polo Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, ele recebeu categoria D. Mas aqui o Polo Saterê, em Maués, também categoria C. Vamos verificar então outra região aqui, vamos verificar o Nordeste que eu falei para vocês. Como é que é então a região Nordeste? A gente já verifica, olha só, um número bem maior, são 9 estados que estão dentro da região Nordeste, no qual vamos ter 89 regiões turísticas, sendo que vão envolver 581 municípios. Então, a gente verifica aí, ó, por exemplo, aqui, Costa do Cacau, aqui em Rio Grande do Norte, o Polo Costa das Dunas, aqui no Maranhão, o Polo Amazônia Maranhense, aqui no Piauí a gente pode destacar o Polo Histórico-Cultural no município de Floriano. Então são diversos os municípios no nosso país que vão, no norte a gente já viu, centro-oeste. Então a gente consegue destacar nesse mapa diversas das regiões que nós vamos ter. Então, aqui ó, na região do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, que é o centro-oeste, nós temos 35 regiões turísticas que vão envolver aí 195 municípios. Depois vocês podem navegar nesse site e conhecer um pouquinho mais sobre essas regiões. Agora a gente vai falar sobre os impactos ambientais que o turismo pode causar nessas localidades. Então, pode causar o desmatamento de áreas com vegetação nativa para a construção dos hotéis. Vai ter que ser levantada essa infraestrutura. E se não for bem pensado, pode acabar levando ao desmatamento de áreas. E talvez algumas áreas não precisassem ser totalmente desmatadas. Mas aí, para a construção dos hotéis e complexos de lazer, acaba sendo realizado. O próximo é a infraestrutura precária de saneamento básico. Nem toda localidade que vai receber ou que resolve despontar como algo turístico, tem ali o seu lado de saneamento básico sendo implementado. O Brasil mesmo, ele tem aí uma carência de um desenvolvimento na implantação do saneamento básico e isso pode acabar também refletindo no turismo. Então pode acabar poluindo as águas, o lençol freático, pode levar ainda à contaminação de outras áreas. Ocorre também uma carência de sistemas organizados de coleta seletiva, porque a coleta seletiva ainda não é completamente implantada no Brasil. Temos a coleta de lixo, mas existe em algumas localidades não vão existir. Então, há essa dificuldade, tanto na coleta de lixo normal, como também na coleta seletiva desses resíduos. A construção de represas e tanques também pode acabar causando um impacto ambiental, principalmente nas áreas que vão ali desenvolver a piscicultura ou que podem desenvolver a pesca esportiva ou de alguma forma tem o seu rendimento turístico voltado para a pesca. Ainda a falta de valorização da cultura, da gastronomia, dos artesanatos regionais, porque algumas localidades estão mais interessadas em vender algo do que realmente conservar aquele patrimônio para que sempre se tenha. E ainda pode ocorrer a descaracterização e a desvalorização das comunidades locais, fazendo com que justamente essas comunidades percam a sua identidade. E aí, como um exemplo de um local, a gente tinha ali o Parque Monte Alegre, no Pará, que está perdendo as suas características, justamente
justamente pela falta de conservação, de políticas de conservação e preservação daquele local. Agora a gente vai falar um pouquinho das potencialidades de cada uma das regiões do nosso país, começando pela região norte. Então a gente vai verificar um vídeo rapidamente, depois a gente cita algumas características. O Brasil é um país com enorme potencial turístico. Vamos conhecer um pouco desse potencial das regiões brasileiras. A região norte é pouco procurada pelos brasileiros, porém possui destinos que vão além das florestas. No Pará, é possível conhecer a cultura e os costumes locais que misturam tradições indígenas com as trazidas pelos migrantes do Maranhão. O turismo no Amapá envolve atividades ligadas ao ecoturismo e tours que exploram a curiosidade de estar em dois hemisférios. O Amazonas explora sua arquitetura, história local, costumes e culinárias de influências indígenas e estrangeiras. Sem esquecer o Festival Folclórico do Boi-Bumbá de Parintins. A natureza é o forte de Roraima, com a maior parte da floresta amazônica intacta e protegida. O Acre possui diversos atrativos turísticos ligados ao ecoturismo, a história do Brasil e a cultura da região. Em Rondônia, tem o turismo de compras, pesca esportiva e turismo histórico. E no estado de Tocantins, encontramos cachoeiras, lagos e rios de águas azuis, cavernas, canyons, dunas e fervedouros. Bom, com esse vídeo a gente verifica que o nosso potencial da região norte é muito voltado para o ecoturismo devido à quantidade de belezas naturais que nós vamos ter. Então olha só, nós vamos abrigar aqui na região norte a floresta amazônica, com a sua vasta flora, a gente pode explorar muito bem nosso turismo ecológico com a flora, com a fauna, as corredeiras, o contato com as comunidades indígenas, fazer trilhas ao longo da nossa floresta, aí descobrindo árvores medicinais, observando pássaros. E temos, né, o maior rio do mundo aqui na parte mais norte do da nossa região norte. Como exemplo aí temos a Reserva Ecológica Cachoeira Santuário, em Presidente Figueiredo, aqui no estado do Amazonas. E segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, os Estados Unidos é o que lidera em número de visitantes à região norte. Depois temos aqui como turistas os argentinos e os franceses. E esses turistas estrangeiros que estiveram aqui nessa região, eles vão aí significar 52,4% que já haviam estado aqui anteriormente. Então aqui a nossa região, ela acaba acolhendo muito bem o turista e esse turista tem a tendência de retornar outras vezes. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre o potencial turístico do Nordeste. A região Nordeste é conhecida mundialmente pela sua beleza e diversidade. Destacamos que na Bahia, sua culinária e o povo acolhedor. No Maranhão, o destaque é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O Piauí apresenta sua história em sítios de pinturas rupestres. O Ceará, além das praias, tem as belezas do sertão e as construções históricas. Em Alagoas, chama atenção as piscinas naturais no meio do oceano. O turismo em Sergipe é voltado para a natureza do litoral ou das cidades do sertão. Em Pernambuco, destacamos o arquipélago de Fernando de Noronha. O Rio Grande do Norte é o paraíso para a prática do kite e windsurf, devido aos ventos fortes. Em Campina Grande, na Paraíba, acontece a maior festa de São João do mundo. Então, aí o Nordeste também apresenta diversas belezas naturais e aí também já se começa a se destacar o histórico, o cultural, justamente por ter sido a primeira região do nosso estado a ter sido colonizada pelo homem europeu. Então ela já vai ter aí, como é que eu posso falar? Aspectos físicos, algo que a gente pode realmente ir e visitar e conhecer um pouco da história do nosso país. Então a gente consegue ir a esses locais, a esses monumentos históricos e conseguir ali ter então um contato do pouco de como foi o início da história europeia aqui do nosso país.
Aí, trazendo algumas características, é uma atividade muito desenvolvida pelos atrativos naturais e culturais, vai atrair estrangeiros tanto do Brasil como do mundo inteiro. O carnaval é um período ali principal para a cidade de Salvador, o carnaval de Recife e Olinda, que a gente vai ter os bonecos gigantes que vão ser muito famosos, e só nesse período atrai cerca de 2 milhões de visitantes. Ela quer essa economia ali, ó, gerando empregos em hotéis, serviços aeroportuários, restaurantes, comércio e muitos outros serviços. Também se destaca na região Nordeste o chamado turismo de negócios, principalmente no estado de Ceará, que acaba sendo ali a capital dos eventos, recebendo muitos congressos, feiras, convenções, e tudo isso faz com que haja também ali emprego movimentando a rede hoteleira e serviços como os dos de restaurantes. Então aí a gente verifica que a região Nordeste ela está um pouquinho mais desenvolvida do que aqui a região Norte, porque ela consegue, né, reunir mais os seus atributos e assim conseguir desenvolver a atividade. Agora vamos verificar sobre a região do Sudeste. No Sudeste, encontramos cidades voltadas ao turismo de negócios, destinos turísticos e boa gastronomia. O estado de São Paulo, a terra da garoa, tem uma capital com vida noturna movimentada e rica em atrações turísticas, das mais requintadas às mais populares. No Rio de Janeiro, encontramos a Cidade Maravilhosa, com paisagens naturais que se misturam às paisagens urbanas. Falando em Minas Gerais, destaca-se os atrativos históricos e uma deliciosa culinária. O Espírito Santo tem suas belezas aliadas às tradições dos povos que participaram da construção da história capixaba. Na região Sudeste, a gente vai verificar que há um maior desenvolvimento dessa atividade, justamente porque a gente verifica ali uma maior infraestrutura, que vocês devem lembrar lá da cafeicultura que foi desenvolvida, que depois que teve a industrialização. Então, tudo aquilo fez com que houvesse um maior número de estradas, uma maior infraestrutura sendo desenvolvida. Mais aeroportos, mais monumentos históricos que estão ali localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, que foi durante muito tempo a capital do nosso país. Então há um desenvolvimento já mais voltado, mais desenvolvido, melhor essa palavra, do turismo. A gente verifica aí que a região Sudeste é altamente interligada às áreas econômicas e culturais, sendo responsável por grande parte das atividades econômicas dessa região. Aí tem o carnaval mais famoso do mundo, no Carnaval do Rio de Janeiro, tem um potencial urbano e também um alto valor histórico, além das belezas naturais. Em Rio de Janeiro, a gente pode citar a Praia de Copacabana, a Barra da Tijuca e Ipanema, que vão ali, assim como o Cristo Redentor, encantar os turistas. São Paulo, que é um estado mais urbano, principalmente a sua cidade, a região metropolitana de São Paulo também, vai ter esse lado potencial urbano, mas também ligado às belezas naturais. Tem uma belíssima região montanhosa e vai também ocorrer o desenvolvimento dos esportes radicais. Já em Minas Gerais, que é uma das culinárias mais famosas do mundo, a gente vai verificar, além disso, a riqueza histórica, né? Em Minas Gerais, a gente teve a descoberta do ouro, todo o desenvolvimento do ciclo das Minas Gerais envolvendo o ouro. Então, a gente tem ali uma riqueza muito grande quanto ao patrimônio histórico do nosso país. E Espírito Santo também é rico em belezas naturais e também tem ali um turismo voltado para a preservação ambiental. Agora vamos verificar um pouquinho de informações sobre a região Centro-Oeste. Os estados da região Centro-Oeste são o lar de cachoeiras, cânions, grutas e lagoas. Concentra boa parte dos registros da nossa história geológica. Em Goiás, nos deparamos com paisagens naturais e duplas sertanejas. O ecoturismo no Mato Grosso é destaque por concentrar o Pantanal, Cerrado e Amazônia. No Mato Grosso do Sul, a biodiversidade do Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica são as atrações. Então, aí na região Centro-Oeste, que a gente sabe que é uma das regiões que mais desenvolve a agricultura, voltada ali principalmente para a soja, também tem um desenvolvimento das belezas naturais em relação ao turismo, devido à presença do
Pantanal, que olha só, está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E ainda temos ali as chapadas, como a dos Guimarães, as chapadas dos Veadeiros em Goiás, e ainda nessa região abriga a nossa capital, né, a cidade de Brasília, do nosso Distrito Federal, e que ele é o marco da arquitetura e do urbanismo moderno, que foi inscrita pela Unesco na lista de bens de patrimônio mundial da humanidade. Então a gente tem ali a arquitetura famosa do arquiteto Oscar Niemeyer, que foi ali colocada para o desenvolvimento dessa cidade. Agora vamos falar, fechando esse passeio pelo nosso Brasil, da região sul. A região sul possui lindas paisagens naturais, arquitetura herdada dos imigrantes e festas tradicionais nas colônias europeias. O Paraná é cheio de destinos maravilhosos, como as Cataratas do Iguaçu, cidades de cultura europeia e um litoral belíssimo. O estado de Santa Catarina possui a Serra Catarinense, com fortes raízes de seus colonizadores. Por fim, o Rio Grande do Sul realiza o enoturismo, parada obrigatória para quem curte degustar bons vinhos e contemplar belas paisagens. Então, a região sul, que é a que mais recebeu e aonde se fixaram os europeus também, que foram descendo devido ali ao clima que foi mais agradável também, a gente vai verificar ali uma cultura mais europeia. Ali algumas cidades hoje dessa região ainda preservam o idioma falado pelos seus, né, pelos estrangeiros daquele período, pelos imigrantes que vieram, e algumas cidades ainda lá acabam falando muito mais o alemão, o holandês do que o próprio português brasileiro. Então a gente verifica lá na região sul, que ela vai possuir, assim como todo o restante do Brasil, lindas paisagens naturais, a sua composição arquitetônica, que é justamente voltada a essa herança dos imigrantes europeus que foram para essa região e lá se estabeleceram e hoje se tornaram atrações turísticas. Desenvolve também, assim como outras regiões, o chamado turismo ecológico, o ecoturismo, e como exemplo o Parque Nacional do Iguaçu, aonde estão as Cataratas do Iguaçu, que são lindíssimas de se visitar e são hoje consideradas um patrimônio mundial pela Unesco. E o turismo histórico, a gente pode ainda identificar nas ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Ainda tem o chamado turismo do inverno, que é uma das regiões onde acontece, né, justamente a estação do inverno com a precipitação de neve, principalmente na Serra Catarinense, onde as temperaturas são mais baixas. E uma dessas cidades é a cidade de São Joaquim, e que de vez em quando acaba acontecendo, né, justamente essa ocorrência de neve que acaba aí atraindo os próprios turistas aqui brasileiros para ir verificar como é que é então a neve. Então assim a gente vai finalizando a nossa aula sobre o potencial turístico do Brasil.